Olá, Amanda. Como faz para convidar você? Mais uma vez com dificuldades com o Instagram. O Carlão tá aqui também, chama ele aqui. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ainda bem, de novo, né, Amanda? As piadinhas sempre iguais, mas eu vou ter que falar, né? Ainda bem que não é uma live sobre Instagram, porque eu já me perdi todo. Normalmente é você que chama, né? Dessa vez foi eu chamar e Uhum. o trem deu muito certo. Não, vamos ver aqui. Eu Cadê? sim, ué. Ah, deu mais ou menos. Cadê o Carlos? Eu chamei ele aqui, alguma coisa aconteceu. Cadê o Carlos? Deixa eu mandar Vai aqui. aparecer para ele lá, né, a solicitação para entrar. É, então. Aí ficou bom, né? Nós vamos fazer uma live com o convidado e o convidado não está convidado. Aí vai ser um negócio. Ai, ai. Boa noite, Carlos, pessoal, você e está boa aqui, noite. Várias Carlos? pessoas já entraram. Bom, tô tentando mandar aqui para ele. Vamos ver se Aí ele. o Eduardo entrou, de como sempre. Boa noite. Deixa eu mandar de novo pro Carlos que deu algum probleminha lá. Ele falou que não recebeu. Deixa eu mandar de novo aqui para ele. Amanda, vai contando uma piada aí, Eu sei lá. acho que eu não. Piada. Conta uma piada aí, cara, Ah, sei lá. tá. Não, se eu contar a piada, a gente perde Improviso, todo o cara. público aqui Você em nunca dois assistiu. minutos. Não, você nunca achou que ele é tudo improviso? Põe o Põe batata aí. Uai, batata? Uai, Será que é o apelido dele? Eu não uai, sabe. então. Pode ser, né? Opa, Agora vai. eu, Ah, deu certo, olha lá. Ô, Carlos, falar primeiro vou nisso. pelo cenário, tá, Deberson? Porque, como você sabe, eu tenho dois filhos, eu tive que esconder no quarto aqui no canto, senão ia ser impossível. Os meninos iam Não, sem problema, eu só quero entender que uma galera tá perguntando uns negócios aqui, Carlos, que a gente pelo menos não sabe. Chama o batata? Pô, Oi? que história que é Ah, essa aqui, não, ué? eu até prometi que eu Oi, ia Lolo. dar oi pro Elmi doido aí, eu prometi pro Zambelli. É o Aí, ó, pessoal Rafael que fez curso Batata. técnico comigo. Tá certo. É o pessoal que fez curso técnico comigo. Aí eu convidei Não, eles para participar, do técnico não, mecânico comigo, muitos milênios atrás. não precisa. Ô, Carlos, vou te pedir só um favor. Não vamos falar de idade, vamos falar desde quando a gente trabalhou junto, questão de arroba, essas coisas. Vai começar a pegar mal, sabe? Tem uma galera nova no Ah, Instagram não, sem aqui. problema, sem problema. Minha sobrinha tá aí também, a Heloísa, participando. Hoje promete dar mais de 100 pessoas aí, viu, Carlos, com a sua participação. O pessoal mandando alvoroço na Não, Verdade. mas que eu acho internet. que eu estou travando. Eu vou mudar minha internet Ele travou mesmo. Essa agora era uma hora boa pra fazer aquela brincadeira de tirar aquela foto, fazer Tirar o um print do print, meme, tá né? ligado? Essa hora era legal, como ele travou. Essa hora era. Eu tô falando, daqui a pouco eu vou Verdade. travar assim, né? É sempre assim. É, Carlos. verdade. Carlos, cadê você, Carlos? Pessoal, mas ó, aguenta aí que vai dar certo. Aguenta aí que vai dar certo. Vai dar certo. Até porque se não der certo, vai complicar um pouco. Né? De trouxe ele porque ele implementou, né, o esquema, ele sabe como fazer. Verdade. Deixa eu Tem tentar muita chamar ele de novo aqui. experiência, né? Exato. Tem muita Aí ele vai experiência. contar um pouco da história dele para vocês, né? Da experiência dele de vida e tudo, profissional, e como Desculpa, que ele fez para o lugar que eu implementar. tava com um sinal péssimo. Foi mal. Aí, Acontece. Agora o melhorou. pessoal fez um print da tela de como você travou, cara. Não queria comentar na Amanda que deu a Não, ideia. O pessoal printa sem e posta na problema, faz internet. parte. Algumas coisas. Eu já tô preparado para algumas consequências meio negativas na minha vida daqui. Eu tô me sacrificando já. Tá certo. Ó, o Jason Godoy entrou, Lindomar também. Boa noite, pessoal aí. Boa noite, todo Boa noite, mundo. pessoal. Ah, muito legal. Aí, ó, já deu top aqui do nosso 200 pessoas aqui na live. Carlos, bom, você mesmo no grupo nosso lá, que a gente faz as perguntas, você falou assim, como é que o pessoal vai saber quem eu sou? Eu falei assim, agora você vai se apresentar na live. Então, por favor, quem é o Carlos Rafael? O pessoal que tá...
tá, que segue a gente aí, que tá acompanhando o grupo, e que vai assistir esse vídeo depois também, quer saber quem é o Carlos Rafael. Não, tá bom. Eu sou o Carlos, sou engenheiro mecânico. Eu trabalho com confiabilidade desde que eu me formei como técnico. Eu comecei trabalhando como técnico mecânico em aviação. Trabalhei em aviação por... Deixa eu fazer... Agora eu vou entregar a idade, tá? Eu comecei a trabalhar em aviação em 2004, assim que eu me formei no Cefet. Depois a gente eu trabalhei em aviação de 2004 até 2009. Aí depois eu fui trabalhar com projetos normais, né? Que aí eu tive com o primeiro contato com design FIMEA, com PFIMEA, que são as ferramentas mais de análise de falha na parte de projeto. E depois eu trabalhei na Bung com esse senhor aí por Senhor, 7 não. anos. Eu trabalhei na Bung por 7 anos também em confiabilidade. Eu trabalhei 3 anos em confiabilidade agrícola, 4 anos em confiabilidade industrial. E depois eu vim aqui para a Peram para trabalhar já com a gestão da confiabilidade do Projeto Global de Confiabilidade no Brasil. E eu já estou aqui na Peram tem 3 anos. Aliás, fez 3 anos, tem 4 dias e eu não ganhei nenhum bolinho. Por sinal, o pessoal da minha equipe que tá aí, fiquei magoado agora, tá? Tem Não ganhei revisão de nenhum bolo. radical. Fez 6 de junho. Fiz 3 anos de Aperam. Eu Vai sou ter... formado em engenharia mecânica e eu tenho uma certificação CRL pela Uptime, que até foi pela Aperam na Antuérpia. E eu tenho Agora um MBA não terminado, um concluído de gestão empresarial, porque eu mudei para cá faltando uma matéria e eu me ferrei. Mas quase conta como concluído. Não conta, tá? na verdade, até se você entreguei fala... o trabalho final, só que eu não fechei a última matéria porque eu mudei e Ipatinga não tinha. Mas ninguém vai lá verificar também se você terminou. Você vai falar, terminei, beleza. Todo mundo vai acreditar, cara. Importante aprender, né? O diploma é o de menos. E deve ser também engenheiro mecânico. Você adora falar mal do engenheiro mecânico, que engenheiro mecânico é pior que o elétrico. Aí desculpa todo mundo que segue a gente, depois pode confirmar. Eu nunca falei mal da mecânica. O que eu disse que elétrica é mais difícil. Só isso. É melhor. Mais difícil, é isso. Assim, vamos. E todo mundo sabe disso, até o Carlos sabe disso. Mas mecânica é o que há. Melhor coisa que tem. Eu não falei que é ruim, cara, vocês estão confundindo o que eu tô falando. Eu não falei que é ruim, eu queria ser engenheiro mecânico. Mas o que eu estou dizendo é mais fácil, só isso. Não sei porque essa briga, essa violência, essa agressividade da galera, não precisa. Olha lá, pronto, olha lá, a galera acho que não concordou muito comigo. Mônica é desesperadora. Até hoje eu não sei como é que eu passei em Eletromag, juro pra você. Eu passei, acho que foi em 62, porque eu arrumei uma prova no final que eu não sabia nada de Eletromag. Foi desesperador. Mas eu consegui passar, o mais importante. Mas até hoje eu não sei como é que funciona. Elétrica, para mim, são coisas mágicas que passam dentro de um fio que faz de um lado para o outro. Então, isso já é uma prova que elétrica é mais difícil. Mas só uma observação, eu também não sei como eu passei, tá? Então, só pra gente pra ficar claro que eu também não sei. É de menos. É isso aí. Mas vamos lá, né, Carlos? O pessoal, eu vou começar aqui com as perguntas, né? O pessoal mandou pra gente lá no LinkedIn ou aqui no Instagram. E aí o pessoal pode ir perguntando também na live, perguntando coisas sobre central de monitoramento preditivo, né? Se alguém vai perguntar por que batata, sabe? Aí vai ficar... Como eu falei com os amigos que estão aí, não me façam passar vergonha, não. Tem muita gente aí que pode acabar com a minha carreira nessa live. A primeira pergunta que o pessoal teve, inclusive hoje um grande colega meu, que travou de novo. E eu não vou conseguir responder. Voltou. Eu tô no celular. E uma pergunta que o pessoal fez hoje, eu abri uma caixinha lá perguntando se alguém tinha uma pergunta, né? E aí a primeira pergunta que eu recebi de um grande amigo meu foi: o que é preditivo online mesmo? Aí eu falei, cara, faz bastante sentido essa ser a primeira pergunta, porque vai ter uma galera que não vai saber o que é. Então, o que é preditivo online, cara? Por favor. Faz sentido. Eu mandei a pergunta, porque até era uma piada, mas faz sentido. Não precisa entregar. Não precisava entregar. Não, mas é porque eu acho que ninguém ia perguntar isso, efetivamente, o que é uma preditiva online. E eu acho importante a gente começar com isso. Quando a gente fala de preditiva online, o que a gente está falando?
Hoje, a gente tem uma divisão clássica de manutenção entre manutenção reativa, que seria uma corretiva, manutenção preventiva, preditiva, engenharia de manutenção ou engenharia de confiabilidade, depende do livro que você esteja usando. Quando a gente fala em preditiva, a gente está falando em detectar falhas incipientes ou falhas que ainda não causaram um problema catastrófico no começo, usando tecnologia. Então, quando eu falo tecnologia, eu falo, pode ser uma análise de vibração, uma análise de óleo, pode ser um ultrassom, pode ser uma análise de espessura. Você tem várias técnicas diferentes. Essa vertente online, quando a gente fala, é quando a gente para de utilizar os instrumentos e a equipe, por exemplo, uma equipe de campo para tirar essas medições, e a gente sensoriza os equipamentos. E esses equipamentos passam a transmitir esses dados esses dados de vibração, dados de óleo, esses dados gerais do equipamento, o diagnóstico do equipamento, diretamente para o seu sistema, que pode ser uma nuvem, pode ser um sistema interno, pode ser um PINS, independente do sistema que você esteja usando. Isso seria uma preditiva online. E essa preditiva permite que você consiga ter mais dados na mão, você consegue ter uma eficiência maior, porque você deixa de ter o tempo de deslocamento, você pode ter mais tempo para análises, e também tem aquela vantagem que é o quê? Você pode começar a trabalhar com manutenção baseada em condição, porque você começa a ter você deixa de ter aquelas iterações de cada plano e você começa a ter exatamente o início da falha, quando ele começa a apresentar uma anomalia. Então permite que você tenha mais tempo para planejar, ainda mais que a preditiva clássica, e você consegue com isso reduzir seus custos de manutenção, reduzir a quantidade de pessoas necessárias para executar planos, executar manutenção. Então, assim, a diferença é com você começar a utilizar a sua rede e sistema de sensores para conseguir ter os resultados de preditiva que antigamente você tinha apenas com manutenção de campo. Muito legal. Muito bem. Ótima definição. Muito, muito obrigado. Agora, vamos lá, Amanda. Tá dose aqui, viu? Nossa Senhora. Eu vou mudar de lugar, tá? Eu vou mudar de lugar aqui, que aqui não tá dando certo. Vamos lá. Ah, ótimo. Deu certo aqui. Eu vou mudar para outro quarto. Primeiramente, desculpa o amadorismo, tá? É porque o youtuber são os dois. Eu não sou youtuber, eu não tenho estrutura em casa para isso. Eu não tenho canal de YouTube, não tenho nada. Mas agora tá bom. Agora vai ficar melhor que acabou a aula da Fafá, eu posso ficar igual eu posso ficar aqui. Tá certo. Boa pergunta do Zambelli. Se eu diminuir, mas você que manda, eu não posso guiar a live, eu sei que guia. Não, por favor, responda. Pode sim, a pergunta é boa, responde aí. Tá, então vamos responder aqui a questão primeiro, essa parte dos inspetores. Olha, o que acontece? Eu acho que a gente pode, a parte de inspetores, a gente pode começar como a gente estrutura isso. Por quê? Você muda um pouco a lógica. Você ainda precisa ter inspeção de campo, por quê? Acho que eu vou estourar alguma pergunta porque você vai perguntar isso. Nem tudo você vai ter online. Então você ainda tem que ter uma estrutura de inspetores para ir no campo, coletar dados. Só que você passa a ter a figura de pessoas que analisam esses dados. Então você muda o tipo de inspetor. Você continua tendo inspetores, mas eles também não só trabalham em campo, eles passam a trabalhar mais recebendo os dados, tratando esses dados e tentando identificar quais as falhas e abrindo as notas de manutenção para que o pessoal consiga fazer essas correções. Então você ainda tem a figura dos inspetores, mas o tipo de trabalho que eles executam é diferente. E você não tem mais esse tempo de deslocamento. Então você ganha, até entre aspas, o range time, que a gente está falando do computador. Mas eles têm um tempo efetivo de trabalho maior. Você deixa de ter um deslocamento. No caso, eu trabalho numa fábrica que é gigante e o tempo de deslocamento é muito grande. Então você tendo esse online para os equipamentos ajuda. Porque você tem mais tempo realmente fazendo a inspeção, realmente fazendo a inspeção assim, visual, fazendo a análise dos dados e menos tempo nesse deslocamento, pegando ferramental, aguardando ferramental. Então você tem esse ganho. É verdade, Carlos, é um ponto muito importante, né? Assim, as pessoas têm esse receio mesmo, né? Toda vez que vai inserir uma nova tecnologia, de que a gente não vai precisar mais das pessoas, né? Mas, assim, uma vez eu vi uma frase que processos são importantes, mas pessoas sempre vão fazer diferença, né? Nos resultados e tudo. Então, na verdade, evoluir as pessoas, né? Para que você saia daquele trabalho árduo ali de campo, de ter que ir lá no equipamento, muitas vezes você perde
em conseguir passar em outros pontos, porque você tem que se deslocar, e você ganha em conhecimento, né, em técnica ali atrás do computador, resolvendo os problemas, já com uma tela de monitoramento na sua frente, né, falando tudo que está com problema na fábrica. Então, assim, Eu é brinco muito que na importante minha equipe ressaltar. eu sou o mais burro, né? O pessoal que ficou lá, a gente tem uma equipe de manutenção fantástica lá. O pessoal da Preditiva, tecnicamente, é o suprassumo que a gente tem de conhecimento técnico dentro da minha empresa. Porque é o pessoal que sabe mais de equipamento, o pessoal fez o treinamento, foi lá em Itajubá, fizeram um trabalho para esse treinamento de nível. Tem gente lá que é nível 3, nível 5 de análise de vibração. O pessoal fez um treinamento assim, top do top. Estamos fazendo agora um trabalho para análise de dados mesmo, para engenharia de dados, né, ciência de dados, lá na UFOP. E então a gente está investindo nesse pessoal, porque é onde a gente vai ganhar. A gente deixa de ter aquele inspetor, né? E agora a gente deixa de ser um inspetor puro, e cada pessoa lá começou a ter um treinamento, aprendeu a trabalhar efetivamente com preditivo. Então, você tira aquela. Além de tudo, você cria esse grau assim de. Você valoriza o próprio trabalho, né? Você sai um pouco daquele trabalho de eu sou inspetor, 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 e passa, não, eu sou equipe de preditiva da empresa, eu trabalho com confiabilidade, eu trabalho com monitoramento de condição. E as pessoas demora um pouco de tempo, acho que vai ser um dos assuntos da live, mas à medida que você começa a ter esse conhecimento dentro da empresa e as pessoas começam a ganhar confiança, você começa a ser chamado para fazer outras atividades. Por exemplo, eu vou fazer uma manutenção, vocês podiam vir aqui dar uma checada no equipamento, como é que tá, coisas que antes não aconteciam. Então, até usar uma palavra que eu odeio, o pessoal sabe, mas não sei. Por exemplo, o mindset das pessoas muda, sai daquela manutenção por tempo e passa. Não, a gente vocês são consultores, vocês são pessoal, vocês têm quase um coach, então eu posso usar a palavrear de coach, né? Mindset é palavrear de não, coach não, depois sugiro, se vocês assistirem Mindset do Porta do Fundo, vocês vão entender por que não pode falar. Mas sai daquela mentalidade de manutenção por condição, manutenção por tempo, de trocar, e passa a ser manutenção por condição. Porque tem que ser, né? Não adianta. A gente tá numa situação que tá todo mundo quebrado, não quebrado assim, tipo, não é que a gente tá quebrado, mas todas as manutenções estão quebradas. E sempre vai ser assim, né? Não só a minha, acredito que todo mundo que tá na live que trabalha em manutenção está quebrado. E vai ser sempre assim, né? Ainda mais esse ano com nosso IPCA IPCM de 20, e GPM de 23 a 30%, que o material tá tudo estourado de caro, tá todo mundo quebrado. Então, não tem jeito da gente trabalhar trocando peça. Ninguém aguenta, nenhum orçamento sobrevive. A gente precisa trabalhar na condição do equipamento. E é esse que é o objetivo. É verdade. Tá travado, Deverson, não, né? Não, eu tava ouvindo. Eu tô esperando a próxima pergunta. Não, que eu tava ouvindo, assim, a conversa tá tão legal, porque assim, as outras perguntas, eu até ia pegar uma pergunta dentro da tua fala, antes até de entrar nas perguntas que o pessoal mandou. Você falou que você passa a enxergar, você no meio da tua fala, bem lá no começo, eu não quis interromper o que você estava falando, mas você falou bem lá no começo que você passa a enxergar os dados bem antes. Quando a gente apresenta a curva PF, eu e a Amanda, a gente fala, e eu já vi casos desse, em coletas manuais, que você faz uma vez por mês, né? Só que elas são mais raras. A curva PF fala que até de 6 meses, 8 meses, 9 meses, você consegue enxergar dados de vibração, por exemplo. Eu já vi isso em coletas manuais, mensais, mas a frequência que eu vejo isso é muito baixa. Por quê? Porque você tem poucos dados, então quando você enxerga uma tendência, normalmente você já está para 1, 2 meses ali, você está 2 meses exatamente. Da falha. Você conseguiu enxergar várias, ou talvez não é a pergunta, mas você conseguiu enxergar mais casos desse, Carlos, que você tinha, que você viu realmente a mais longo prazo a falha? Sim, tem como que a gente trabalha? O pessoal, eles fazem a gente criou, entre aspas, um plano de manutenção preditiva online. Como que funciona? A gente tem o nosso painel, que tem um Kanban, que quando tem algum problema, ele muda de cor, a gente vai lá. Mas para a gente não deixar de ver o sistema, né, a gente tem o plano também, que ele gira, que ele roda. Então, toda semana você acaba passando por sensor para ver como que está como que foi os dados acumulados até o momento, como que foi a evolução do espectro, tudo. Isso permite que você pegue problemas com uma antecedência, assim, de muitos meses. Como a siderurgia a gente tem uma parada anual e algumas paradas em intervalos de 50 a 60 dias.
preditivo online permite que a gente consiga ter essas paradas, a gente consiga fazer o planejamento dessas paradas com uma antecedência muito grande. Tem falhas que a gente identifica com 4, 5 meses de antecedência e vai monitorando, que o offline às vezes não permite, que é o que você falou. O online permite, ó, eu tô com um problema. Eu tenho um exemplo aqui de um mancal no meu Alto Forno 2, que foi identificado uma falha, foi 2 de fevereiro, e estamos fazendo a curva de evolução. Aí agora a curva já subiu, ó, a velocidade já subiu aqui 23%. Então estamos preparando para ver a melhor hora de parar, mas permite esse monitoramento. O que um offline às vezes atrapalharia um pouco mais. Legal, ótimo ponto esse Verdade, aí, ótimo ponto. verdade. E você, nesse Assim, monitoramento a que você tem vantagem hoje, e tem a diferencial. Desculpa, Amanda, mas só para completar, porque um dos diferenciais da Preditiva Online é permitir a manutenção baseada em condição, que é aquele passo que a gente fala, vamos gastar o equipamento até o limite dele. Então, eu consigo ver o monitoramento, eu consigo fazer esse monitoramento de forma a conhecer o equipamento e conhecer a capacidade dele e saber até onde ele pode ir. Então, você faz uma tendência, você vê a tendência, vai até onde vai, você já prepara a manutenção, beleza. Ele, pelo histórico que eu tenho, pelo histórico dos dados, ele vai durar mais 1, 2 meses, 3 meses. Então, nós vamos marcar para manutenção de agosto. Beleza? Beleza, já vamos preparar tudo. Na nossa parada de agosto, vamos resolver. não, show de bola. E quais são os parâmetros que vocês mais avaliam, Carlos? A gente teve uma enquete também no nosso canal, né? Quais são os parâmetros? Vocês avaliam mais vibração, temperatura? Qual Olha, a técnica? gente tem uma miríade de sensores, e aí eu vou entrar até num outro conceito também que todo mundo acha, nossa, eu vou construir uma preditiva online, eu tô ferrado. Por um lado, vocês estão mesmo, porque, e eu vou explicar por quê, mas mais tarde. Mas primeiro, a gente tem controles de vibração, principalmente. Então a gente tem alguns sensores que são sensores mais complexos, que você consegue ter o espectro, não só o global. Tem alguns sensores de global, em alguns equipamentos são um pouco menos críticos, né? Tem alguns sensores de temperatura, tem sensores de. A gente controla, para você ter ideia, parâmetros até mesmo de velocidade, torque, tensão para motores elétricos. Então, qualquer, qualquer um dos parâmetros que reflitam condição do equipamento são parâmetros que podem ser utilizados em um preditivo online. Desde que, Bacana. aí que entra o ponto. Preditivo online só pode ser aplicado quando a falha do seu FIMEA é detectável via aquele parâmetro. Porque senão, que aí que entra que eu falei que você está ferrado se você for só seguir assim. Não adianta eu montar uma preditiva online de um modo de falha que não é detectável. Você põe o sensor lá e você vai estar desperdiçando o sensor, não adianta nada, porque o modo de falha daquele equipamento não é aquele sensor que vai pegar. Então, por isso que é importante. Vocês já fizeram umas lives anteriores de criticidade FIMEA. Quem não viu, eu convido o pessoal que não te conhecia não conhecia o site aqui, não conhecia o Instagram, vai lá para trás e vê essas lives. Porque para você conseguir montar, você obrigatoriamente precisa saber quais são os modos de falha do seu equipamento. Porque aí você vai definir qual é o melhor parâmetro que você tem que controlar. Porque senão você enche o equipamento de sensor e alguns sensores não são irrelevantes para a situação. Verdade. Não sei se você viu a pergunta aí do Túlio, mas foi justamente isso, né? Se é viável aplicar o monitoramento online para todos os equipamentos ou só naqueles que são os críticos A, né? Olha, tem duas coisas, Túlio. Aí a gente vai entrar na 4.0. Eu vou dar uma atravessada, tá? Porque é tudo muito, muito ligado. Se eu for pensar preditiva por preditiva, eu diria que não. Por quê? Porque você tem alguns equipamentos que o MTBF ele é muito alto. Então você tem um equipamento que tipo, para uma vez na vida, outra na morte. Eu tenho uma falha uma vez na vida, outra na morte. Ele é isolado, por exemplo, um equipamento que eu tenho uma linha, um equipamento que é completamente isolado dos outros, então eu preciso de toda uma estrutura de transmissão de dados que vai atingir um equipamento só que nunca para. Talvez não valha a pena, se a gente olhando só pelo lado de manutenção. Mas olhando para o lado de operação, é importante para a operação saber esse equipamento que está isolado, que lá, ele é importante para a qualidade final do seu produto? Por quê? Se eu consigo essa miríade de dados preditivos para manutenção, eles também podem ser utilizados para verificar anomalias de qualidade, anomalias de operação.
Vou dar um exemplo do que a gente está fazendo aqui na empresa. A gente criou esse projeto também para manutenção, né? A gente fez um projeto inicial, um piloto, que eu sugiro todo mundo que quer começar, faça um piloto, tá? Você precisa fazer um piloto primeiro, mostrar um resultado, porque é caro começar. Então você precisa de ter um projeto muito bem controlado para gerar valor. Então a gente fez um piloto com alguns sensores já mais avançados, tudo montamos aquilo. E depois que a gente conseguiu ter uma estabilidade, começamos a juntar os dados que a gente já tinha anteriormente, juntamos toda a instrumentação que já existia, montamos isso, e aí veio a ideia de fazer uma ciência de dados, tanto para manutenção quanto para operação. Isso permite que os dados que você coleta sejam clusterizados de uma forma que você consegue ver não só as anomalias de manutenção, quando você tem uma mudança dos parâmetros, mas também, pô, tive um risco, no meu caso a aço, tive um risco aqui na bobina, o que aconteceu? Vamos puxar. Ó, teve essa anomalia. Então esses dados passam a ter valor não só para manutenção, como para operação. Talvez um torque não signifique que eu estou com um problema naquele laminador, um problema de manutenção, ele está funcionando. Mas aquele parâmetro de operação que ele está medindo é o parâmetro errado. O cara tacou uma pressão que não devia pôr lá. Isso vai causar um risco que eu vou perder a bobina. Então, esse dado tem valor, não só para manutenção, tem valor. Esse parâmetro, dessa forma, não vai disparar um problema de manutenção, vai disparar um problema operador. Reduz aí um pouquinho, tá fora, você está operando errado. Então, todo dado é importante. Eu diria assim, quando a gente faz aquela história da manutenção, que o ideal é você ter pelo menos 50% de preditiva, 30% de preventiva, 20% de emergencial, todos esses 50%, se você na ponta do lápis, podem ser substituídos por uma preditiva online. Você tem a vantagem de você poder ter uma equipe menor, mais qualificada, que vai trabalhar porque você perde o tempo de deslocamento, você pode ter, quando você vai olhar o tempo, homem-hora necessária é menor. O seu ganho está aí. A ordem dos equipamentos que você vai fazer, você tem que começar com os equipamentos que, primeiro, são mensuráveis os ganhos. Então, você precisa definir um KPI para mostrar os ganhos, para mostrar onde que esse dinheiro está indo. Você tem que definir equipamentos que têm um histórico de falhas razoável, uma sugestão, porque não adianta eu pôr um equipamento que nunca quebrou, que nunca vai quebrar, você nunca vai ver valor. Então, se você vai fazer o seu piloto, você começa com um equipamento que tem histórico de falha, tem um histórico, né, de ter algum problema. Depois você tem que criar um modelo assim, tipo, qual que é o meu objetivo nesse projeto? Eu vou pôr tais sensores, eu vou pôr uma equipe para concluir e eu vou entregar isso. E tem que ir do começo até o fim. Eu peguei uma estatística, até foi lá acho que foi num site da Reliability Web, falou que 3/4 dos projetos de preditivo online morrem no ninho por causa disso. Porque as pessoas sensorizam, começa com aquela pressão, né? Quer começar, vou sensorizar tudo, vou sensorizar 20%. O clássico é falar, vou sensorizar meus 20% mais críticos. Esse é o começo clássico de todo programa de preditivo online. Ixi, tem uma enquete dessa. Tem. Vou sensorizar 20%. Vou lá, começar meus 20% mais críticos. Comecei. Taca sensor para um lado, taca sensor para o outro. Aí você pensa, ó, cada sensor precisa de banda de rede para transmitir. Preciso pôr mais estrutura de rede. Meu Deus, eu pus o sensor Wi-Fi, mas não tem Wi-Fi aqui. Tem que fazer uma estrutura Wi-Fi. Você começa a ter tantos gargalos na implantação que você não consegue finalizar o seu projeto. Então você fica com aqueles sensores zumbi. Você tem alguns sensores zumbi, que são sensores que não transmitem para lugar nenhum. Alguns sensores que estão funcionando. Aí você monta o sensor, só que aí você não tem um plano de manutenção daquele sensor. O sensor cai, dá algum problema, não está funcionando e começa a não ter mais sinal. Então você tem vários gargalos no processo que podem causar uma falha do projeto. Aí no final, deu tudo certinho, eu não criei um KPI para controlar. Então como é que eu provo para a minha gerência que o que eu fiz tem valor? Aí se o cara não vê que tem valor, como é que eu vou conseguir um investimento para expandir para uma outra linha, expandir para um outro equipamento? Então você precisa criar o começo, o meio e o fim. O que eu quero fazer com esses sensores? Qual é o meu objetivo final? Eu quero trabalhar com dados, eu quero trabalhar com data analytics nessa linha no final? Eu quero. O Gustavo sabe, o Gustavo que falou aí, esse aí é o cara que mais sabe de preditiva na Peran, assim, é o cara na parte de preditiva online 4.0. Por isso que é o que eu tô com mais medo de falar aqui, que eu vou falar bobagem e ele vai me corrigir. Mas ele falou, ele sabe. Mas assim,
essa questão é importante porque se a gente não consegue Quer que ter um bloqueie ele, KPI Carlos? Você quer que bloqueie ele? Tô Oi? brincando. Quer que bloqueie ele? Tô brincando, Não, tô bloqueia não, zoando. deixa ele aí. É bom que eu até pus uma roupa bonita para aparecer aqui. Ah, entendi, não tô Mas, brincando. assim, Não, a gente não pode bloquear, não. mas aí, quando a gente fala que assim, a gente precisa ter uma situação que a preditiva tenha valor. A gente precisa mostrar o valor da preditiva. Se a preditiva offline, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, porque é falha evitada é um dinheiro que eu não gastei. Imagina a preditiva online, que eu ainda tenho uma estrutura por trás que está fazendo aquele monitoramento, que é um custo que todo mês está caindo. Como eu meço isso? Verdade. Aí qual que é a ideia que a gente teve? Que foi até uma ideia, não sei se o Fernando Henrique está aí, mas ele foi o primeiro a fazer, que foi, a gente compara o tempo de parada com o tempo de parada que seria se tivesse um problema. Assim, foi real por real. Então, assim, eu teria uma parada, historicamente, quando eu olho meu histórico de paradas desse tipo de parada, eu tenho uma parada de 8 horas. Minha margem de contribuição desse equipamento é X, sei lá, 200 euros. Então, beleza, 16 está aqui, 1.600 euros está aqui. Se eu, com a preditiva, eu consegui fazer o planejamento e a minha parada durou 2 horas, durou 1 hora. Então, em vez de 1.600 euros, eu perdi 200. A minha margem de contribuição disso aqui, 1.400 euros. Vai para a minha caixinha. Então, a gente foi fazendo isso para cada uma das paradas. Cada uma das paradas que a gente foi fazendo. Então, assim, tanto online quanto offline. Mas tudo. Nós fizemos várias coisas. Desse jeito, a gente conseguiu ter um resultado final que só de online, em um ano, a gente conseguiu bater quase 4 milhões. Só de online. Se a gente pegar a preditiva como um todo, porque aí tem o que eu te falei do ganho secundário, que é importante, o ganho secundário. Com um projeto de preditiva online, a gente conseguiu criar uma equipe interna de preditiva e unificar todo o sistema de instrumentação numa sala. Então, coisas que não tinham o objetivo inicial de serem manutenção preditiva, passaram a ser. Coisas que estavam instaladas para fazer um outro tipo de monitoramento, passaram a ter valor preditivo. Foi montado um Kanban com toda a fábrica, não só com os instrumentos que a gente instalou originalmente, mas os instrumentos que já existiam. Aí tem, até o Zambelli perguntou, tem a Coen, tem SKF, tem sistema acho que tem até da VEG. A gente usou muito a Coen, porque até por questão de ser empresa francesa, o pessoal gosta dos franceses, a Coen ajudou muito na parte, nossos instrumentos de coleta de dados são da Coen, mas a Coen é muito boa, eu gosto muito da SKF também, a SKF tem um sistema fantástico. A VEG brasileira, tem alguma dificuldade de comprar externo, principalmente por causa do dólar, a VEG tem instrumentos muito legais. Mas a gente juntou todos os instrumentos e conseguimos montar esse sistema de preditiva e racionalizar a preditiva. Então, além de ter essa conversão do offline para o online, a gente começou a medir o resultado da preditiva offline. Então, a gente tem um resultado que deu de offline 16 milhões, de online 4. Então, ainda está 25%. 20% está online, 75, 80% está offline ainda. Aí a gente começou a fazer a transição. Não, agora vamos tentar passar para sensores wireless. Vamos instalar alguns sensores wireless para ficarem lá, ao invés de a gente ter que coletar. Então aí a gente, vamos pôr mais 93 sensores aqui. E aí você começa a criar aquela cultura. Tem projetos de obsolescência? Vamos colocar alguns sensores nesses projetos de obsolescência, que também estão antigos, a gente precisa trocar. Então todo projeto de CAPEX de obsolescência, a gente inclui sensorização. Então você começa a ter esse crescimento orgânico. Então assim, quando você vai começar, eu sugiro que você não comece com um percentual na cabeça que eu tenho que comprar isso na mão. Começa pequeno, começa num lugar que vai te dar resultado e você começa a ter esse crescimento orgânico. Hoje, eu estou passando eu comecei acho que com 5 ou 6% dos equipamentos online. A gente está batendo 9, 10%, vamos passar para 13% no final do ano. A gente vai crescendo de maneira orgânica, devagarzinho, mostrando resultado, não investindo. Aí, FM ABB também. Obrigado, Gustavo, eu esqueci dos dois. E FM a gente trabalha pra caramba com eles, eu esqueci deles. Então, você vai crescendo aos pouquinhos, você vai criando esse conceito, esse
Olha, 5% de bateria, vou ter que pegar o carregador aqui. Não, Nossa corre senhora, lá, que porque coisa boa. a live tá legal. Deixa eu correr aqui, Eu tô calma tendo aí. uma aula aqui, Deixa eu então, pegar por o favor, carregador, um minutinho. acelera. E, desculpa, deixa eu pegar aqui meu fio. Eu falo, eu Carlos, sou youtuber, não você cai que não, é, aí eu cara. passo esses apertos, né, cara? Pronto, deixa eu pegar meu É isso carregador que aí a mesmo. gente vai. Caramba, tá... Um dia eu Olha, vou ser youtuber igual você, ficar pedindo pra dar like, pedindo pra cara, youtuber, eu não sei se Uhum. isso é uma boa, mas consultor você já pensou em ser? Porque assim, eu tô precisando da consultoria em preditivo online e eu tô achando que vai ser meio na faixa pela amizade, tá Eu ligado? tô gostando também, Olha, porque a eu gente só tá posso fazendo fazer isso isso lá, né? Ó, A Valia também. infelizmente eu não estou autorizado a ganhar dinheiro com isso. Eu posso te ajudar, mas de graça, porque eu Melhor não ainda, posso. cara, eu te pago um Meu churrasco, contrato ó, não fechou. permite. Não, eu posso te ajudar de graça. É a única opção que eu tenho. Eu Mas pago o assim, churrasco, tá bom. pagar o churrasco é bom, é um bom pagamento. Mas assim, voltando ao assunto. Então, assim, você consegue ter um crescimento orgânico, você não precisa ter um crescimento assim, vou bater. E outra coisa que é importante, onde você quer trabalhar? Você quer trabalhar exclusivamente com manutenção ou você quer utilizar a sua preditiva online como a sua porta de entrada para uma indústria 4.0? Que aí eu vou entrar no segundo assunto. O que é a indústria 4.0? Não sei se todo Vamos mundo lá, sabe, tá? porque todo mundo fala muito internet das coisas, tudo. A indústria 4.0 é basicamente você sensorizar o seu processo de forma ao o seu processo conseguir ler os problemas, conseguir saber o que está acontecendo e até mesmo fazer algumas autocorreções por meio de algoritmos, por meio de ciência de dados. Então você programa os seus equipamentos e com os dados que eles têm para conseguirem fazer com que eles funcionem da melhor forma possível, da maneira mais automatizada possível. Então você precisa ter. Então, quando você faz um programa de preditiva, você não pode fazer sozinho. Você tem que sempre pensar também o que isso vai me trazer de ganho para a produção. Poucas empresas têm como objetivo final manutenção. Eu não produzo manutenção, eu produzo aço. Manutenção é um processo que é necessário para produzir aço. Eu preciso manter meus equipamentos. Mas não é meu objetivo final. Então eu não posso criar um projeto de milhões de reais para me autoalimentar, para ficar passando a mão na minha cabeça e não dar resultado final nenhum. Então, os dados que eu criar têm que ter valor também para a produção, não podem ser dados apenas para a manutenção. Então, quando você faz um programa desse, e é uma forma também de conseguir apoio de diretoria, é mostrar que esses dados têm valor para a operação. Dados que podem ajudar a operação a aprender a trabalhar melhor, a saber quais são os parâmetros ótimos de trabalho, a saber variações, ajudar a fazer algumas análises de falha, porque você passa a ter o histórico completo dos dados. Então você sabe o momento exato da falha. Então você sabe o que aconteceu naquele momento e você consegue trabalhar uma análise de falha para que aquilo não se repita. Você consegue atualizar o seu FIMEA para que aquilo não se repita. Então esses são os ganhos principais. Assim, é algo que é caro para começar. Como preditivo em si é caro, se a gente parar para pensar, preditivo não é algo barato. Preditivo é caro. Sim. Então, normalmente você tem uma chance só para provar, porque as pessoas ainda são muito refratárias a esse conceito de preditivo online. Muita gente é refratária, muita gente não acredita, acha que é desperdício. Você vai falar de preditiva e fala, preditiva já não identifica com antecedência, para que eu vou fazer online? É desperdício de dinheiro, bobagem. Se eu fizer você vai pegar cada mês. Você está me falando que vibração pega com 3 meses de antecedência. Para que eu preciso ter um monitoramento online, então? Por isso que você precisa ter bem qual que é o seu norte, o que você quer fazer. Eu falar, olha, a minha ideia não é só eu identificar a falha, eu conseguir aproveitar o meu equipamento no seu máximo, eu conseguir ter um histórico de dados, eu conseguir fazer uma otimização da minha operação, eu conseguir fazer quais são os parâmetros ótimos de trabalho. Então, assim, com esse conceito na cabeça, aí você consegue fazer um trabalho legal. Aí funciona bem. Então, vamos lá, depois a gente vai negociar só os termos aí da consultoria, porque nós estamos com esse projeto a gente começou um teste. Vai nada. Eu vou te Não, passar quem que é o cara. Eu só copiei aqui, eu tô só copiando, tá? O cara que é inteligente aqui é o Gustavo, o Fernando Henrique, é o Adriano. não, mas pode. Esse é um cara bom, eu sou Não, o burro daqui. se for Sou o só cara pelo, mais burro. se for só pelo churrasco, pode vir todo mundo ajudar, não tem problema, eu pago um churrasco É os pra cada caras um. que são bons, cara. Não tem Mas, problema. ó, outra coisa que é importante, eu tô brincando, mas é sério. A equipe que vai fazer a preditiva tem que ser muito boa. Muito boa.
Você não consegue trabalhar com uma equipe mais ou menos. Então, quando você vai definir quem vai fazer, quem vai ser o cara que vai tomar conta, pega o cara que for mais técnico. Pode ser um cara mais detalhista, é até bom que seja detalhista. Você não precisa pegar o cara mais rápido. Por quê? Porque você está ganhando tempo de deslocamento, você está ganhando tempo. Então você não precisa pegar o cara que é o The Flash para resolver as coisas. Você precisa ser o cara que é o cara que vai acertar na pinta. Porque a Preditivo Online tem essa vantagem. Eu não estou com pressa, entre aspas. Você não vai ter pressa para fazer o diagnóstico. Você tem tempo para fazer o diagnóstico correto. Você tem uma E, antecedência suficiente. e uma pergunta, Carlos, aí já aproveitando esse termo, que eu acredito que eu sei a resposta, mas depois dessa aula agora eu fico com dúvida. Adão também está assistindo. Vixe, Oi, Adão. Saudade de você, Adão. agora pesou, hein, Carlos? Se der ruim agora, você sabe, Nossa, né? Vai te agora ligar. ferrou. Agora doeu o coração. Ele vai te ligar. Agora esqueci tudo. Fiquei burro agora. Ó, acabei de contratar meu segundo consultor para me ajudar lá no meu projeto que eu tô com 5 empresas fazendo um teste, e eu acabei de contratar o segundo. Tem o Gustavo e o Carlos por um churrasco. Tá ficando Como é que barato. você consegue trabalhar e fazer consultoria? Eu mal consigo trabalhar e cuidar dos meus filhos. Não, mas você não tá entendendo. Eu Esse não sei como é que você faz, não. Não, moço, mas esse é onde eu trabalho, não é na consultoria, não. Na consultoria a gente vai fazer isso provavelmente com telemetria, mas com... Aí é outra história, porque é equipamento né, é outro tipo de maquinário. Mas equipamento agrícola, né? Equipamento agrícola. Agora, no caso da industrial... Nós temos uns equipamentos de floresta aqui, depois eu vou pedir para você ajuda, então. Pode ser, é uma boa opção. Nós temos... fazer uma propaganda da empresa, já que tem muita gente de usina, a gente não é o aço mais barato, não, mas é o único aço verde que tem no mercado. A gente só usa carvão vegetal plantado em nossas próprias florestas, com certificação ISO 14001. Então, e além de tudo, é o aço com melhor qualidade vendido no Brasil. Então, se vocês querem um aço inox, aço especial ou aço elétrico de qualidade, compra com a gente, tá? Vende barato aí, que a corrente está subindo muito, vende pro pessoal que está comprando. Mais barato, viu? Que não estamos dando conta de pagar, não. Não, é impossível competir. Você quer preço, você vai comprar aço da Indonésia, que os caras põem criança para operar os fornos. A gente não consegue competir. O nosso diferencial é a qualidade. Eu espero que a VEG, SKF, FM, todo mundo tenha visto essa live, depois manda uma caixinha para nós da publicidade, e o pessoal da Indonésia não escute isso, para não bloquear o vídeo e expulsar a gente do Instagram. Eu espero, né? Tá bom. Se bloquear também, a gente cria outro também e vambora. Tem tempo ruim aqui, não. Mas estão perguntando sobre modelos de degradação. Acho que é a segunda vez que ele pergunta, na verdade. É o Rivert. Rivert é um amigo meu que ele é extremamente técnico, ele trabalha na parte de estatística da UFOP. Pensa num cara que é foda. Vou tentar responder no seu nível, Rivert. A gente tem um modelo de degradação para um projeto piloto que a gente está fazendo de Data Analytics, tá? Esse projeto é legal. Vou contar a historinha que é bem bacana. É uma outra coisa que é meio maluquice, mas acredito que se vocês vão implantar, vocês vão passar por esse tipo de situação. É uma startup de um menino lá de São Paulo. O menino deve ter, sei lá, uns 29, 30 anos. Moleque mesmo, acabou de formar. Fez uma startup para análise de dados. Só que nunca tinha trabalhado com Cliel. A gente é o primeiro cliente dele. Primeiro cliente mesmo grande, né? Ele fez a ferramenta né, de algoritmo, né? Fez a ferramenta lá de cálculo de aquisição de dados, mas nunca teve um trabalho desse tamanho. E casou que a gente tem uma linha, né, que a gente fez que é a linha nosso recozimento 4, que ele tem os sensores mais avançados da Coen, que foi o nosso projeto piloto de preditivo online. Então a gente pôs sensor, assim, top das galáxias lá. E a gente pensou, vamos testar, vamos tentar fazer. Trouxemos ele para cá e começamos a fazer um trabalho de, primeiro, aquisição de dados, criação de algoritmo, clusterização dos dados, e começamos a ver os padrões de funcionamento e comparar com os padrões que poderiam levar a falhas. Incluindo a própria degradação dos dados que tem, se os dados estão com qualidade, sem qualidade. Então,
a gente criou esse sisteminha, né? Até o Gustavo liderou esse projeto, o Gustavo pela Peran, e o Lucas, que é o cara da Crave, é uma empresa que chama Pequena Crave. Eu não vou fazer muito propaganda, não, porque eu acho que eles não têm condição de atender outro cliente, não. Ainda não. Se Deus quiser, eles vão ter, que eles vão crescer, que são muito bons. E a publicidade Mas, aqui no canal é bem cara também, viu, Carlos? O pessoal tem que tomar uai, cuidado. eu vou trabalhar de graça, eu tenho direito de vender meu aço e ainda fazer gracinha, né? Mas aí, o Super que que sincero pra acontece? caramba. Então, uai, você me convidou, eu tô fazendo a live de graça, eu tenho que vender Ainda no meu meu aço, pelo canal, cara. menos, né? É Que o mínimo, merda. né? É o mínimo, né? Ah, tá bom, depois dessa continua, vende o que você quiser, né? É, Aqui, mas dane-se aí, também. mas aí, esses dados e essa análise de dados, histórico de dados, permitiu que a gente melhorasse a qualidade de aquisição. Então, a gente tinha dados, assim, dados que eram repetitivos, alguns dados que não tinham qualidade, que a gente teve que fazer algumas transformadas, alguns dados que a gente teve que sair, porque eram alguns outliners, né? Então, mas conseguiu clusterizar os dados de forma a hoje a gente conseguir ter uma pontuação de confiabilidade do equipamento e medir variações. Então, a gente tem essa nota com a clusterização dos dados aí, conta vibração, torque, temperatura, tensão, toda aquela maçaroca que eu falei no começo. Quando tem uma variação, ele vai mudar o gráfico e vai me falar, olha, eu tenho um problema. E com a aquisição de dados com o tempo, você começa a saber que tipo de problema é. Então, o tipo de variação vai me indicar qual tipo de problema é. Então, eu nem preciso ir lá e tentar ver o que está acontecendo. Eu sei que é um problema, e esse problema é relacionado a um escorregamento, que pode ser relacionado a um rolamento que está começando a dar um problema na minha gaiola, que eu vou ter que me preparar, ou talvez apenas reduzir a velocidade de operação, ou melhorar a lubrificação, então eu evito a falha. A ideia desse tipo de trabalho é que a gente não... É a prescritiva que a gente chama. É a prescritiva, é aquela que a gente é para você nem precisar ter a falha. Você vê os sinais que levam a uma falha, você ajusta os parâmetros de forma que a falha não se instale. Mas assim, é um negócio bem viajado, mas a gente está começando a ter uns resultados Bacana. legais. Pois é, Não, depois mas eu bem comento, bacana, depois eu cara. comento em offline essa questão de prescritiva. Não posso comentar aqui na live, porque os nossos milhares de seguidores em torno do mundo podem até abandonar a gente depois. Então depois eu comento offline. Não, é porque muita gente não acredita nisso, tá? Não, Mas mas eu não te é esse o falo, ponto, mas pode continuar. Depois você vai entender. Pode depois a ir. gente discute, sem problema. Mas você vai ter que falar depois pro pessoal o que é que você está discutindo, senão vai ser um negócio meio Verdade. injusto. Eu vou Não, estar falando um É, trem, o pessoal vai achar que não é que é, eu que vi, você é que não eu está vi um. Não, confiando. então eu vou falar então. Que eu vi um post Pode esses falar. dias, até falei para. Eu mando discutindo um dia. E eu Hum? tinha uma série de nomes de manutenção. Eu falei, cara, mais um para vender livro. Porque aí começa detectiva, sensitiva, prescritiva. Tinha umas outras 4 ou 5 lá que eu nunca vi na vida. E eu falei, Ah, caramba, mas é para vender. Mas é assim, o eu tô nome é o rindo de por causa menos. disso, É entendeu? uma preditiva. É não, mas basicamente uma o nome Não, eu é preditiva o de de gostei da menos, operação ideia. né? na Não, eu gostei da PF ideia. antes da falha. Você Não, pega a mas só, curva mas ó, PF lá, você pega a preditiva Carla, antes da falha. mas observação, não tinha prescritiva lá no post, tinha uns 10 itens assim, com cada nome que eu falei assim, cara, isso aqui não pode. Isso Ah, aqui... Aí você falou viajado, eu comecei aí, porque eu falei, cara, isso aqui é igual quando o cara inventou o PCM, aí passou um pouco, o cara inventou o PPCM, depois ele inventou o PPCIM, que ele tinha que vender, né? Aí ele foi adicionando letra para mudar o nome do livro, porque eu falei, cara, mas a prescritiva tá entendida, é o que eu falo que o cara colocou umas 10 lá, eu falei, cara, isso aqui é para vender não, mas é consultoria. isso mesmo. Aí eu copiei, né? Porque Cara, agora faz nós vamos tentar parte. vender. É o conceito. É aquele trem de você tem que criar um conceito pra você até fazer a sua venda, né, cara? Você tem que dar valor para Então, sua aí eu que você copiei tá do fazendo, cara, né? tirei 2 nomes, mudei 2 e nós estamos tentando vender agora também, próxima consultoria com esses nomes também. Gestão da WCM, vem com a gente. Ô, tô brincando, pode continuar aí, Carlos. Não, mas era assim, basicamente é essa questão de você conseguir detectar a falha antes que ela se instale. Para Mas isso isso você é a precisa. indústria 4.0, né, Carlos? É você Uhum. conseguir fazer uma leitura antes do problema e até no futuro com uma inteligência artificial ela vir corrigindo, né, os problemas. Então, Essa é a é indústria bem legal 4.0 é mesmo. aplicada à manutenção. É a Isso, parte isso de é muito aplicação à legal. manutenção. E também Muito Muito é aí legal. legal. que entra. Esse projeto gerou um filho que é relacionado à operação. Então, a gente tem esse projeto na manutenção, ligado à detecção de falhas, e tem esse projeto na operação ligada à qualidade à qualidade do aço sendo produzido. Então, agora a Faz gente todo tem os sentido. dados, né? A aquisição dos dados está servindo para os dois pontos.
A gente tem nosso dashboard na nossa sala de preditiva, que serve para a gente saber o que está acontecendo relacionado à saúde do equipamento, à confiabilidade, e tem o dashboard na parte de qualidade, relacionado a quais padrões de operação estão sendo corretos no momento, para manter a qualidade do meu aço. Tá tudo correto? Faz Preciso todo mexer na sentido. operação? E é o mesmo, e a fonte é a mesma. Várias sacadas que. Pô, cara, você tá dando umas dicas aqui. Eu tô até viajando um pouco nas ideias aqui. Brinquei com a questão da consultoria, mas como eu tenho teu telefone, você é meu amigo, você vai ter que me ajudar, não tem nem discussão. Não quero saber, você vai me ajudar. O Gustavo já prometeu que é por um Sem problema, tô à disposição. eu vou Qualquer na coisa tua eu ligo pro Gustavo, o Gustavo me ajuda. Acabando a pandemia, eu Ah, vou eu na quero tua fazer casa. uma visita tá na Peran também. Eu quero fazer uma Exatamente. Vocês já visita. estão convidados. Não, ó, assim que Eu quero parar a pandemia, fazer. porque eu tô proibido de trazer qualquer pessoa dentro da Peram por razões sanitárias, né? Mas, se Deus quiser, até setembro tá todo mundo vacinado, vocês já estão convidados para conhecer a nossa Ah, não, sala de preditiva, a nossa sala de monitoramento, convidados a conhecer nossas linhas que tem monitoramento online. Vocês estão convidados. Então, na nossa idade, né, cara, na nossa faixa etária minha e tua, daqui a pouco nós já estamos vacinados. Até setembro tá todo mundo. Aí a gente visita, já pede autorização para Peran também para a gente poder fazer umas gracinhas lá, de gravar, fazer uns stories da vida, né? Porque precisa mostrar para o Claro, público aí. Legal, porque, claro, cara, claro. gostei muito da conversa, vim com uma ideia e agora eu já tô começando a. Falei, cara, porque você falou negócio da operação, ótima sacada, né? Porque eu tô passando exatamente por esse Também. momento que você falou. Até brincando um pouco com a Amanda antes, que você falou, o pessoal não sabe, né? Mas a gente só marcou 20h15 porque você tinha um compromisso um pouquinho mais cedo. Eu falei, pô, mano, tomara que o Carlos não. Vamos falar um compromisso, é porque eu levei os meninos para nadar. Deixa eu explicar. Porque normalmente a live do Deberson é 8 horas. Isso. Só que minha natação da Cecília e do Vinícius termina às 8. Então, até eu buscar os meninos, vim aqui, eu precisava de 15 minutos. Falei, não, como começou 8h15, Super sincero. eu consegui para dar tempo de chegar. Aí eu peguei e falei assim, não, o Carlos tem que entrar, até porque se ele não entrar, se eu for contar a minha história no monitoramento preditivo online, ela é muito curta, porque nós começamos a fazer poucos testes agora, estamos começando agora. Então, na verdade, essa live que eu vim para fazer algumas perguntas aqui, que o pessoal perguntou no link do Instagram, para mim, eu não sei como foi o pessoal que assistiu, mas eu sendo bem honesto, para mim, foi de muita valia, porque lá na empresa que o senhor trabalhou por um bom tempo, a gente pretende não, já estamos fazendo alguns testes pequenos também, como você disse, menores, não diria nem que é um piloto, é mais para identificar quais sensores faz mais sentido a gente seguir para um teste maior, que você falou em meia dúzia de equipamento. E, cara, deu alto, eu não gosto dessa palavra, né, porque eu até brinco de vez em quando no canal lá que eu coloco acrônimos em inglês, né, todo mundo quer falar inglês, mas vários insights, né, várias ideias que você deu aí que eu odeio cara, também. muito legal. Então, vários insights aqui que de verdade, cara, vão me ajudar muito, sendo bem honesto aqui, acho que vai ajudar muita gente que está assistindo, pelo menos para abrir uma ideia. Me perguntaram esses dias para mim e para Amanda sobre como convencer o pessoal a fazer preventiva e preditiva, né? Isso estou falando do offline, preventivo, expansão, implementar PCM, e nós fizemos um videozinho para falar de benchmark, business case, essas coisas. E aí você falando aqui, falou, poxa, era eu perguntando pro Carlos, cara, como é que faz para convencer os caras a implementar, os caras é a diretoria, né? Tô falando como se estivesse falando com o irmão meu. Para fazer a diretoria implementar, né, ou apoiar um investimento desse, porque você falou, nós estamos falando em caso de milhões de reais, né? Não estamos falando... Quando a gente fala em preditivo, monitoramento online, preditivo em si já é milhões de reais, dependendo da empresa, onde eu estou, pelo menos milhões. Implementar um projeto desse são alguns bons milhões de reais para implementar, então não é do nada, o assim, projeto né? final, assim, um projeto final é casa de milhões. O piloto não precisa ser milhões. Claro. O piloto você consegue fazer menor. Mas quando você vai estruturar uma preditiva na FAP, aí sim, porque sensores, estrutura de comunicação, talvez uma nuvem, caso você não tenha, você pode ter tanto uma nuvem interna, um sistema interno de aquisição de dados, quanto uma nuvem, você pode usar um da AWS, um Azure, dependendo do que você preferir. Aí você tem também que ter uma equipe, você tem que treinar essa equipe. Não adianta você só pegar o melhor inspetor. Esse inspetor vai ter que fazer um treinamento externo, você vai ter que mandar ele lá uns 3, 4 meses. Ele vai ter que aprender. Você vai ter que ter um engenheiro de dados. Você vai ter que ter um engenheiro para as outras técnicas também. A gente tem engenheiros também que cuidam de óleo, tem engenheiros que cuidam de termografia, e tem os engenheiros que cuidam de vibração, tem o pessoal que vai para campo para coletar dados. Então você tem toda essa estrutura. Você precisa ter essa estrutura. Por quê? Você não vai fazer uma conversão completa, você não vai
passar uma régua e acabar o offline. Então você precisa ter essas pessoas. Só que essas pessoas têm que estar treinadas para ver as oportunidades. O objetivo seu tem que ser fazer o upgrade de preventiva para preditiva e de preditiva para preditiva online, onde tem viabilidade. A gente na Vale também, a gente estava implementando, né? Tem um sistema global já em andamento, né? De monitoramento online. E aqui na mina, na fábrica em que eu trabalho atualmente, a gente está nessa parte, implementação de sensores, né? Qualificação da equipe, para poder trabalhar com isso. Mas aí surgem essas preocupações. Tudo que você foi falando condiz muito com o que eu estou vivendo agora, né? Às vezes a gente gera um volume também de informações que a gente não consegue tratar, né? Então você fica lá, a preditiva avisou, mas a gente não tinha condição de tratar, porque o volume de informações ele está tão grande, né? Não foi preparado para isso. É sensor que não comunica, porque a gente não tem rede nos lugares, né? Uhum. E aí quando você vai fazer uma análise de falha, você passa lá e fala, nossa, tem o sensor aqui. Pega para mim lá no PINS como que está a comunicação aqui, quais são os dados que ele está refletindo. Aí a gente não encontra, né? Porque ele não está comunicando. Então, assim, é uma porção de Até a pontos forma que você foi da falando. hierarquia de dados é importante. Vou contar É uma historinha importante. rapidinho. A gente começou a ideia, o projeto aqui, a ideia era trabalhar já direto na nuvem. Trabalhar no Azure, vamos fazer nuvem, vai ser a coisa mais legal. Compramos um Zed Controller, colocamos lá para pegar toda a linguagem, jogar lá para cima. Não? Ia fazer, ia acontecer, ia ser o máximo. Foi uma merda. Uma merda. Deu tudo errado. Tudo errado. Por quê? A gente jogou os sensores, mas a hierarquia de cada um dos PLCs estava diferente. Então, os sensores não conseguiam. Assim, você entrava lá no Azure, tinha os sensores, tinha os dados, mas que raio de dado é esse? O que é isso aqui? Não sei. Então, você tinha uma maçaroca de dados. A gente chegamos no ponto de mandar quase 14 mil dados. O Gustavo tá aí, não me deixa mentir. A gente chegou a mandar 14 mil dados para a nuvem de uma linha só. Assim, era muita coisa. E quando eu olhava lá, o que a gente ia fazer com aquilo? Não dava pra fazer nada. A gente deu um passo para trás, não, vamos utilizar o PINS, que o PINS já está na nossa hierarquia, vamos trabalhar internamente. Não é tão chique o PINS, né? Então a gente pegamos o Edge Controller, para de comunicar, chega, vamos trabalhar interno. Colocamos no PINS. Colocando no PINS, a gente foi trabalhar com calma. Começamos a montar o nosso Kanban para saber o que estava, começamos a olhar na norma mesmo, ISO. Qual que é o nível? Tem um começo. No começo você tem. Quando você fala, pô, eu quero começar, você já tem alguns sensores nas máquinas, você pode pegar. Então, se a gente chegar e colocar, pegar os dados atuais, você tem alguns sensores de vibração que estão lá com o global. Você já pode colocar um global, colocar um dentro do seu Kanban, quais são os máximos e mínimos previstos em norma ISO, já é um começo de monitoramento. Se chegar no nível amarelo, aí, óbvio, vou ter que ir lá e fazer um monitoramento, vou ter que ir lá e fazer uma medição para pegar o espectro. Mas, ao menos, eu já deixo de ter a necessidade de ter uma rota, que eu já tenho o global. Uhum. Então, eu só vou lá quando eu precisar. Preciso só ir lá e tacar. Já ganha um tempo. Eu já deixo de ter essa necessidade de ter uma rota para o cara ir lá e ver nada. Eu já começo a passar por condição. Então, se eu estou com uma dificuldade de investimento, pega os instrumentação que você já tem, consolida ela de forma a você ter os máximos e mínimos, monta um Kanban, faz uma gracinha, monta um Kanban da sua fábrica, tira uma foto, coloca o vermelho, coloca a bolinha e mostra, fala, ó, com o que eu tenho, eu consigo ver isso. Se eu fizer, aí eu gostaria de chegar e pôr alguns sensores para eu conseguir entrar mais nessa área da minha fábrica que é crítica para o meu desempenho, que é crítica para o meu equipamento. Eu queria pôr sensores mais avançados para eu conseguir montar um histórico, começar a ter um trabalho com mais sensibilidade, para a gente começar a fazer essa reversão da preventiva por tempo para preditiva por condição, para manutenção por condição. Então, se eu não tenho dinheiro nenhum, puxa os dados que você tem, porque todo mundo tem instrumentação hoje. Todo mundo tem alguma coisa. Consolida. Pega o que você tem, consolida. Lê a norma da ISO, né, as ISO 55.000, pega a ISO referente lá, faz a normatização, dá uma checada e coloca lá. Aí a partir daí, porque todo mundo gosta, todo diretor, eu brinco assim, quanto mais alto, mais burro, né? Diretor normalmente é burro igual a porta. Então, você precisa ter algo brilhante com luzes piscando. Então, faça algo brilhante com luzes piscando. Mostra, fala, olha que legal.
Agora a minha fábrica eu consigo saber onde que eu tô com um parâmetro errado. Estando com um parâmetro errado, eu consigo trabalhar. E aí você já consegue ganhar o cara para você fazer os pequenos investimentos. Verdade. Não, gostei bastante da técnica e eu me emocionei um pouco aqui. Muito bom. Mas é verdade, eu sempre falei isso, Debson. Eu não estou inventando agora. Eu sempre falei isso. Ah, eu sei, esse que é o pior, eu sei. Pai, precisamos marcar uma hora para fazer um churrasco mesmo, né? Aproveitar essa consultoria gratuita, barata, né? Boa e barata, cara, é praticamente um produto chinês que Depende, o preço da funciona. carne que tá, cara, tá melhor do que ganhar dinheiro de consultoria. Eita, Um verdade, eu quilo não de tinha picanha pensado eu acho que é nisso. mais que a meia hora. Mas quem falou que eu vou pagar Eu vou picanha? cobrar a hora em picanha, cada hora 1 quilo. Falei churrasco, não falei do que. É. Cara, eu, assim, pessoal, tem pergunta aí, porque pra mim foi uma aula, velho, assim, foi muito legal, Pra foi mim muito legal. também Vê se o foi pessoal tem fantástico. pergunta, porque, e assim, marca mais umas 4 ou 5, que aí a gente vai fazer aproveitar, a gente pegar esse vídeo, colocar no Hotmart e vender esses 4, 5 vídeos, Não, como você sugestão, implementa. depois eu vou te passar o contato da turma para você entrar na parte mais técnica, porque realmente eu tenho uma limitação técnica na parte de estatística, tudo, eu não sou um virtuoso nisso, né? Eu sei o geralzão. Tem o pessoal que sabe mais. Então você tem, assim, pessoal mais técnico, você tem o Gustavo que eu citei, tem o Fernando Henrique, tem o Fábio, tem o Adriano, tem o Leozinho, tem todo mundo, tem o Paulo Ricardo, quer dizer, pessoal que sabe mais a manha tecnicamente. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada à parte técnica de implementação, alguma parte relacionada a, pô, eu preciso desse detalhezinho aqui, eu preciso dessa nuance, eu preciso, quais dados, qual que é a transformada que eu estou utilizando? São pessoas que podem te ajudar bastante. Com Muito certeza. bacana. Só Eu tem, brinco Obrigada, só, assim, eu Paulo. brinco assim, só, a minha função é só conhecer quem sabe as coisas. O importante é você saber então, quem procurar. Você não esse, precisa saber tudo. Então, e todo mundo que trabalha com engenharia de confiabilidade sabe. Você não sabe tudo. Você não sabe, na verdade, quase nada, né? Só que você tem que saber quem sabe e principalmente saber fazer pergunta. É o mais importante. Então, se tiver Aham. gente mais nova aí que está começando a ser engenheiro, cara, você não precisa saber fazer as coisas, você precisa saber perguntar. Que sabendo perguntar, você chega em um lugar. Saber fazer, cara, ninguém sabe fazer tudo. Se você tentar aprender a fazer tudo, você vai se ferrar. Você vai ficar doido. Então você precisa saber fazer as perguntas, saber para quem perguntar e consolidar, e principalmente motivar as pessoas a darem o seu melhor. E aí você consegue trabalhar bem. a Amanda tem um reel sobre Verdade. isso que ela fala, né? Para a gente convidar precisa ser curioso e essa questão de ter o telefone eu sempre falei também, a Amanda viu várias vezes falando. Só temos um detalhe aqui, Carlos, tem uma seguidora nossa aqui, que a gente, inclusive, pessoa fantástica, e ela pediu para avisar, chama Fabíola Andrade, talvez você conhece, ela colocou, farei ponderações Ixi, após o fim da live. Eu, assim, ixi, vai reclamar talvez, que, oh, amor, eu não lavei meu rosto, desculpa, tá? É que eu cheguei atrasado, eu tive talvez 2 minutos para entrar, não deu tempo, não. talvez você conheça ela, e o Guilherme, cara, que você conhece pra caramba, também mandou, né? Conteúdo de primeira. Carlos é fora de série. Bom, o que gestão da BCM a gente só convida cara fora de série, né? A gente não convidou o Carlos à Ah, toa. mas tem pessoa aí É que não vale, top. que o pessoal que trabalhou comigo não vale, ó. Tem que ser Ah, o cara, pessoal que se mas conhece, que tu é Vale, gosta. vale diferenciado, O meu sim. pessoal irmão. que me conhece, não, ué. Não, mas é diferenciado, sim. É outro nível. É outro nível. Menos quando você foi fazer os orçamentos da colhedora, que eu falei pra você, não perde muito tempo que os caras vão correr as toneladas. Aí você quis fazer no detalhe. Mas tudo bem, depois a gente discute esse ponto. Eu aprendi a lição. Mas coisas Só de uma, 6 anos atrás, eu era só uma extremamente vírgula, detalhista. Eu eu vou deixar uma faço vírgula, parte. porque a diretoria eu sabia que eles iam chegar no resto da tonelada. Aí faça um paralelo do ponto aí que o Carlos falou mais cedo, do ponto. Sabia que ia morrer no reais por tonelada, entendeu? Aí é aquilo Ah, que você acabou de mas é falar. a experiência, né, cara? É a experiência. A gente vai ganhando com o tempo, né? A gente vai ficando mais inteligente. Muita luzinha piscando e saber que é reais por tonelada. E a Fabíola pediu para avisar também que é sua fã número 1, tá bom? Então, só para deixar Ah, claro que bom, eu aqui, também sou. tá certo. Muito Ela bom. que é a inteligente do casal. Ela é foda mesmo, eu não sou, não. Ela é, viu? Nossa senhora. Aí você imagina, Amanda, conversando com os dois, eu conversando com os dois, me senti um maso, né? Conversando com os dois, você tira a base, Já até né? parece. O cara trabalhou Pra quem em. não conhece, o Deberson deve ter umas 4 pós, umas 80 pós, tem todas as certificações do universo. O bicho é
Nem comparo. O Carlos, é o mapa ele da foi muito confiabilidade. humilde, né? Ele trabalhou na aeronáutica, a fábrica de projetos que ele trabalhou foi só automobilística, numa empresa que fabrica Da automóvel. Depois, Magnete Maré. Não, mas eu fazia farol e lanterna, não era nada né, espetacular, não. e daí você conversava com os caras do Zé Farol e Barjão lanterna. lá, É uma caixa de plástico com lâmpada. Uau, nossa, que inteligente. ele é Foi muito, bom para aprender essa ideia, porque você tinha poucos modos de falha, né? ele é muito sincero. É, Você tentou fazer isso? Queima, derrete, não dá certo. Tu precisa ter algum conhecimento. A primeira que eu fiz derreteu, é Aí, uma história legal. tá vendo? A primeira lanterna que eu fiz derreteu. Derreteu mesmo. Eu cometi um erro, porque a norma pedia para eu fazer o teste. Porque é engraçado, a gente acha que é uma bobagem, mas a gente tinha uma. Eu resolvi fazer um refletivo em acrílico que você conseguia fazer a injeção mais fácil. Aí você tinha que fazer os testes em forno, você faz os testes, né? Um dos testes era 80 graus dentro de um forno. Só que o imbecil aqui pôs recirculação de ar. E não podia pôr recirculação de ar. Eu não li a norma direito, eu vi 80 graus, liguei o forno lá com a circulação de ar, tudo com vibração, estava lindo. Chamei para homologação a GM na época. Era até a lanterna do Spin. Farol do Maré, os caras Fui lá, sacanearam aqui, viu, o cara falou, tá com a recirculação ligada, tem que desligar a recirculação. Desliguei a recirculação. A lanterna fez só assim. Brrr. Cara, eu não sabia onde enfiava a minha cara. Juro pra você, cara, eu não sabia o que eu fazia na hora. Eu falei, eu não vou nem pedir conta. Eu vou esperar o que vai acontecer. Eu vou pra rua agora, né, cara? Tipo, eu acabei de sair da. Tipo, eu tava acabando de formar, faltava 3 meses pra eu formar, cara. Falei, mas que merda que eu fiz aqui agora. Tive que mudar o material, mudamos de PC, mudamos de PMMA pra PC, de acrílico pra PC. Aí não dava a mesma cor que a gente. Foi uma merda. Demorou 2 meses pra gente dar um. Deu jeito. Afinal, tem espinha andando na rua, então deu certo. Aí você Jesus viu amado. que, aí E aí você foi viu uma que não é falha de qualquer um, ideia, meu, não né? é qualquer um que O projeta. design primeiro deu errado. O Você viu? material estava muito próximo do ponto de Vickert do plástico, então eu não podia usar aquele material. Ai, ai. Mas aí, Carlos, o pessoal aqui que te Não, eu não conhece fiz só. maré, não, É tá? isso. Não trabalhei com Fiat, só GM. Não trabalhei com É Fiat. Marelli, né? Acho que o pessoal confundiu. Você falou que pôs fogo, É os caras pensaram. Marelli, não é maré, não. Mas maré, que maré é uma bomba, né? É, cara. Maré é aquele carro que você compra e pega fogo, né? É o tipo e o maré. Ai, ai, meu Deus do céu. Muito bom. Depois nós vamos marcar uma Mas é live como só eu pra fazer falar, esses cara. comentários. Cara, uma hora na sua carreira você vai fazer uma merda, cara. Uma? Todo mundo faz merda, todo mundo ou comete um erro várias, né? catastrófico. O melhor jeito é como corrigir, tá? Porque errar você vai fazer uma cagada. Se você não fez cagada ainda, prepara que você vai fazer uma. Algumas, Todo né, mundo na Carla? sua carreira já fez alguma cagada em algum ponto. Então não é uma cagada que você faz, é o que você vai fazer para corrigir na melhor forma possível. A próxima live, Carlos, que a gente Ah, for o te Magley ainda convidar. tá lá. Ainda tá lá, Magley. Magley, você deve lembrar da história. Magley, na época, ele tava na linha da GM também. Ele trabalhou comigo na Marelli. É a lanterna é a lanterna Você lembra daquela lanterna lá? Era o inserto. É desespero. Ah, o vazamento zero foi outra cagada, né, Adão? Beleza. Faz parte. Essa do vazamento zero eu sei, viu? Eu fiquei sabendo dela depois que eu cheguei aqui. Ô, Carlos, a gente quer fazer um convite para você depois pra você pensar daqui a um tempo, né? A gente vai dar um tempo para chamar mais o público vai estar ansioso para você participar de outra live. Vai ser sobre carreiras e vai ser aberto para você falar à vontade pra galera sobre carreira. A galera vai adorar, porque você vai falar um monte de verdade que ninguém tem coragem de falar e os caras vão falar, putz, isso acontece, quando você fizer uma cagada, cuidado, né? Quando fizer, tenta, né? Não faz muito barulho, esse tipo de coisa que você está comentando. Então, logo a gente convida para uma desse tipo. Não usa palavras em inglês, mindset, insights, estranho, chato, ninguém gosta. Ninguém gosta de pessoa que fica falando inglês. Depois a gente vai falar sobre essas coisas na outra live, viu, Carlos? Essa aqui vamos focar só na preditiva, mas na próxima nós vamos falar sobre carreira, vai ser filé. E vamos chamar o Mamute também. Vai ser você, o Leonardo Mamute. Vai ser uma live bem legal. A Amanda vai gostar também. Vai ser uma live bem massa. Bem legal. Cara, Beleza. eu adorei. Combinado já. Eu adorei esse bate-papo Tá aqui, cara. bom. De verdade, me ajudou muito. Tá? Me ajudou muito mesmo, de verdade. Te Obrigada, agradecer aí, cara. Carlos. Foi uma honra. Beleza. Obrigada Eu mesmo. estou honrado, eu estou muito feliz de vocês terem me chamado. Nossa, eu tava morrendo de ver nervoso. Eu falei, nossa, o Debson vai ver, os caras sabem pra caramba, eu vou passar uma vergonha. Nossa, mas obrigado, Amanda, o Debson, os caras são coisa. Mas olha, muito obrigado, tá, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de discutir um pouco. Acho que é um assunto legal. O Debson sabe o tanto que eu sou apaixonado por preditivo.
Então, muito feliz pelo convite. Eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. E, ó, todo mundo tem meu Instagram. É o que eu falei, eu não sou youtuber, não sou nada. Eu sou eu. Deve ter 3 fotos minhas aí no Instagram. Mas se alguém quiser chegar, conversar comigo, tiver uma curiosidade, eu estou à disposição, tá? Pode Legal, entrar em muito contato. bom. Carlos, legal, cara. Eu te agradeço novamente, cara. Um grande Legal. abraço. Saudade de vocês aí. Manda um abraço pra Fafá Um também. abraço E pra logo, logo, a vocês. gente vai passar aí pra tomar uma Coca-Cola gelada e o Tá churrasco que você vai convidado. pagar. Assim que acabar a pandemia, vocês estão convidados. Tá bom, então. Falou, Tá bom, mano. Tchau, valeu, tchau. Tchau, pessoal. Carlos. Obrigada, Tchau. boa noite. Boa noite, tchau. Como é que sai daqui? É só o xizinho. Desculpa, eu nunca fiz isso, desculpa. Eu também não, que é a primeira vez que eu projeto. Agora eu vou ter que sair aqui, vamos ver se eu vou conseguir Tá, é o salvar. xizinho aqui em cima. Tchau, senhor. Falou.